Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a mais uma ocasião que temos o privilégio de poder estarmos juntos, debruçados nas Escrituras, estudando especialmente o livro de Salmos. Gente, como a gente tem crescido no conhecimento do Senhor por meio das exposições dos Salmos. Você já sabe, toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal, nós temos separado esse tempo para estudar os Salmos, capítulo após capítulo. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 51. A gente está... esse semestre a gente teve um pouquinho de dificuldade aí de seguir a sequência, mas você pode ir na playlist e na nossa playlist Salmos, você vai encontrar então os Salmos na sequência conforme eles têm sido expostos, ok? O nosso interesse, o nosso coração é que possamos juntos crescer no conhecimento do Senhor. Os Salmos são incríveis, são expressões, né, de fé, de confiança, a partir de experiências de homens de Deus, né, que ao longo da história registraram, e por meio do Espírito Santo esse registro foi inspirado pelo Senhor e chegou até nós, e ele nos mostra aí não somente a experiência desses homens, mas também nos mostra o caráter de Deus, os atributos de Deus, né, que interagiram aí com esses homens ao longo da história. Então, que bom podermos estarmos juntos mais uma vez, e dessa vez no Salmo 51. Hoje eu gostaria de convidar, então, nós temos tido aí os nossos convidados para nos ajudar aqui nas exposições, e hoje o nosso convidado é o pastor Gilson Mota. Olá, pastor Gilson, bem-vindo. Olá, meus irmãos. Olá, pastor Nelson, prazer estar com vocês mais uma vez. Que bom, querido, você estar aqui, seja muito bem-vindo. Você já veio outras vezes, está voltando hoje, agora no Salmo 51. Gente, o pastor Gilson Mota, ele é pastor da Segunda Igreja Batista em Araraquara. Isso. Tá quente aí, pastor? Hoje tá bom, hoje tá gostoso, tá ameno. Mas aqui geralmente é quente, mas hoje tá ameno, tá gostoso. Sei. Eu tô aqui em Indaiatuba, não tá tão frio quanto Atibaia, mas já amanheceu um pouquinho mais fresquinho. Coloquei aqui uma malha e quero saudar aí, dar um abraço para o pessoal da igreja aqui, da Primeira Igreja Batista aqui em Indaiatuba, o pessoal que tem nos acompanhado, nossos amigos lá de Atibaia, o pessoal da sua igreja, o pastor Gilson, Segunda Igreja, um grande abraço aí para o pessoal, e para vários irmãos que têm nos acompanhado aí pelo Brasil. Eu mencionei aqui anteriormente, nós fomos esse semestre com o pastor Fioroto de Jundiaí, nós fomos para Moçambique, e dessa vez chegando em Moçambique, vários irmãos, vários pastores, colegas disseram: ô Nelson, a gente está lá acompanhando, viu, de frente com o texto, que legal, tal, e interagiram aí quanto não somente a Salmos também, mas em relação às exposições dos outros livros. Então isso é muito legal. Um grande abraço para os irmãos queridos também de Moçambique, o pessoal que tem nos acompanhado aqui. Receba um abraço, receba o meu abraço também. Bom demais poder falar isso, pessoal. Sim, é isso aí. Muito bem, gente, vou deixar já vocês aqui à vontade. Pastor Gilson, Salmo de número 51. Fica à vontade aí, meu irmão. Ok, irmãos, vou colocar meu óculos aqui, porque a idade já chegou e já não está lá essas coisas, né? Então, preciso tá aqui com o óculos para poder enxergar direitinho. E infelizmente, vocês vão ver alguns reflexos aqui. Ainda é aquela lente, não é a anti-reflexo, né? Ainda é aquela lente comum. Então, vocês, infelizmente, vão ter que deixar esse desprazer, né, de ver essa situação aí. Mas, olha, eu quero compartilhar com você hoje o Salmo 51. Espero que nada disso aqui chame a atenção, né, tire a atenção do que de fato é importante. E o importante é o texto, né, olharmos para o texto. É por isso que esse canal se chama De Frente com o Texto, né? A minha gratidão a Deus, porque tem sido muito gostoso ouvir os colegas, os pastores pregando nos Salmos, ouvir, ler aqui, participar
né, estudar, extrair a mensagem do Senhor do texto e compartilhar com os irmãos. E Deus tem sido muito bom para conosco, porque nós temos crescido muito nesse sentido. Então, tem sido uma oportunidade muito jóia. E para nossa reflexão de hoje, então, vamos para o Salmo 51. Quero ler o texto com você, orar com você, e logo em seguida eu vou passar a exposição, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. O texto do Salmo 51, do verso 1 até o verso 19, diz assim: Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado. Minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinareis teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios, e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por esse tempo, pela oportunidade de meditarmos na tua palavra, principalmente nos Salmos, e de forma especial o Salmo 51. Obrigado porque o Senhor tem nos feito crescer para louvor e glória do teu nome santo. Ajuda-nos na compreensão cada vez mais profunda da tua palavra e na exposição da tua palavra, que possamos aplicá-la ao nosso coração e viver por esses ensinos para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Bom, hoje eu quero falar sobre Deus, por seu amor, perdoa os pecados e restaura o pecador. Deus, por seu amor, perdoa os pecados e restaura o pecador. O que nós vemos aqui é que Davi reconhece o seu pecado e humildemente o confessa, certo do perdão que provém do amor compassivo e misericordioso de Deus, que produz nele uma vida restaurada e consagrada. Mas por que Davi está passando por isso? Bom, em primeira mão, quando a gente olha para o livro de Salmos, quando nós olhamos para o Salmo 51 de forma mais específica, e se olharmos de um modo leigo, sem aprofundar no texto ou na história por trás dos Salmos, a gente vai levantar algumas perguntas, né? Isso é curioso, vai ser curioso para nós, porque a gente vai começar a perguntar: o que levaria alguém a compor algo tão profundo, a escrever algo tão íntimo, que exponha tanto o seu sentimento? Que falha alguém teria cometido, ou que pecado alguém teria cometido, ou o compositor desse salmo teria cometido para colocar as palavras de tal maneira, expressando tanta dor e culpa, mas ao mesmo tempo suplicando por misericórdia, por perdão? Que consequências esse salmista estaria sofrendo para clamar tão fortemente por misericórdia, por perdão, por restauração? O que levou
a cometer, a reconhecer essa sua miséria, esse seu estado? Então, seriam algumas perguntas que, olhando de forma superficial para o texto, ou lendo o texto e pensando no texto, algumas perguntas que a gente faria para o texto. O Salmo 51, para a gente tentar entender o contexto do Salmo, é um Salmo de Davi, escrito em um dos seus momentos de grande dor, quando ele reconhece o seu erro no adultério, no caso do adultério com Batseba e também com a morte de Urias. A gente sabe que após ele ter esse ato de adultério com Batseba, ela engravida-se de um filho de Davi. E Davi, para tentar ocultar essa situação toda, ele chama Urias para estar com Batseba, né? E não dá certo a situação, aí ele põe Urias no fronte da batalha e Urias morre. E assim ele toma Batseba como uma de suas esposas. Natã, tomando conhecimento dessa situação e por ordem divina, vai lá e confronta Davi. E o rei, quando confrontado por Natã, pelo profeta Natã, quanto aos seus erros, ele apresenta a mensagem do Senhor para Davi, dizendo que o Senhor traz uma sentença sobre a vida de Davi, sobre a vida da família de Davi. E a sentença é que a espada não sairia da casa de Davi. E ainda mais, o Senhor diz que o filho que Batseba esperava, e quando ele nascesse, ele não iria sobreviver, ele iria morrer. Essa história toda você vai poder conferir lá no livro de 2 Samuel, mas o confronto está no capítulo 12 de 2 Samuel. Você vai ter esse confronto de Natã com Davi, essa conversa e essa sentença que Deus dá e que manda Natã, como profeta, confrontar Davi e aplicar, dizer para Davi, olha, é isso que Deus vai fazer. Mas também Natã diz que o pecado, que Deus já perdoou o pecado de Davi, mas não estaria isento de consequências. Então, diante disso, Davi se prostra diante de Deus, ele reconhece o seu erro, ele pede perdão, e é daí que vem tanto o Salmo 32 quanto o Salmo 51, que são os salmos de confissão. E esse Salmo 51 é um salmo lindo. Nós sempre tiramos alguns versículos desse salmo e a gente traz para a nossa vida e a gente aplica. Tem muita coisa linda dentro desse salmo, porque ele trata de um salmo que mostra o coração quebrantado de alguém. Aliás, ele fala isso, né, que o sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido. E é exatamente isso que Davi está experimentando. Ele experimenta isso. Então, ele escreve esse salmo para nos ensinar algumas lições, para nos dar algumas lições. Deixar para nós, né? Deixar para aqueles que viessem a ler, que viessem cantar esse salmo, algumas lições. E a primeira dessas lições está no verso 1 e 2, que nos ensina que clamar pela compaixão e misericórdia fundamentada no amor de Deus. Essa é a primeira lição que Davi nos ensina. Que nós precisamos, ou ele ensina, né? É preciso clamar pela compaixão e misericórdia que está fundamentada, que está enraizada, alicerçada no amor de Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, compassivo e misericordioso. E nós precisamos clamar por essa compaixão. E Davi, ele ensina-nos isso, mostrando que é assim que nós somos, né? Ele está primeiro tratando de si mesmo, ele está falando de si mesmo, né? Na realidade, se você olhar, esses 2 primeiros versos parece que resume todo o restante do Salmo, porque ele fala exatamente assim. Ele fala, ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por suas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. É preciso pedir, é preciso clamar pela compaixão e misericórdia fundamentada no amor de Deus, alicerçada no amor de Deus. E esses 2 versículos parece que estão resumindo tudo isso. Mas não é só uma introdução, não é só um resumo, não é só uma introdução, é uma pequena abertura para tudo que ele vai dizer, tudo que ele vai nos ensinar. E ele mostra que um clamor sincero, que direcionado para um dos atributos divinos mais usufruídos pelo homem, porque a compaixão, a misericórdia de Deus, o amor de Deus,
é um dos atributos divinos que o homem mais usufrui da parte de Deus. Se Deus fosse o Deus irascível, como muitos apontam que ele é, né? Muitos dizem que Deus, o Deus dos cristãos, é um Deus irascível, que está sempre pronto a destruir. Se Deus assim fosse, já teríamos sido destruídos. Mas Jeremias escreve que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. E Davi escreve aqui, diz, ele clama pela compaixão, ele fala, compadece-te de mim, por teu amor tem misericórdia. Esses atributos divinos são os mais usufruídos por nós. Deus continua sendo o Deus amoroso, compassivo e misericordioso. E o salmista reconhece que Deus, o Deus a quem ele serve, é um Deus justo, sim. Ele vai falar sobre isso depois no Salmo. Ele vai falar que Deus é justo, que a sentença que Deus dá, ela é justíssima. Deus está corretíssimo na sentença que ele aplica. Mas ele fala, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é um Deus justo, mas também é um Deus amoroso, misericordioso, compassivo. Tem misericórdia de mim. Ninguém clamaria por compaixão sem que primeiro reconhecesse a sua miséria, o seu estado, o seu pecado, a sua necessidade desse Deus. O salmista, Davi, ele está afirmando que ele era um transgressor, e digno da sentença. Mas agora ele clama pelo juiz compassivo e misericordioso. Ele clama pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Então, a semelhança do salmista, nós também precisamos entender que o nosso Deus é o mesmo Deus do salmista. O Deus compassivo, misericordioso, que sim, é justo. Ele sabe do meu pecado, ele conhece o meu pecado, mas ele estende as suas mãos graciosas como um pai que está ali para amparar, para segurar, para cuidar. E ele é esse pai. E nós precisamos entender que Deus é assim para conosco também. Quantas vezes você já achou que Deus não está te ouvindo, ou Deus está te ignorando por causa dos seus pecados, ou de alguma coisa que você tenha feito? Recentemente conversei com uma pessoa que é de uma outra denominação, e na nossa conversa nós falávamos sobre o amor de Deus, eu falava sobre o amor de Deus, e o amor perdoador de Deus, e ele falou assim, mas eu aprendi a minha vida inteira que existem pecados que Deus não perdoa. E ele estava desiludido, estava desestimulado, ele não queria mais servir a Deus, não queria mais andar com Deus, porque ele entendia que ele cometeu um pecado que Deus não perdoaria mais, que Deus não perdoaria. E não era a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Não era a rejeição de Jesus Cristo. Era um outro pecado que ensinaram para ele a vida inteira que Deus não perdoaria tal pecado. Então, meus irmãos, vejam, nós somos carentes da misericórdia de Deus, nós somos carentes da compaixão de Deus, nós precisamos desse Deus. E Deus é amoroso, compassivo e misericordioso. Davi reconhece esses atributos em Deus. E ele busca em Deus esses atributos, ele busca a misericórdia de Deus para a sua vida. Em João 13,16, nós vemos o maior ato de misericórdia de Deus para conosco, o maior ato de amor de Deus para conosco, o maior ato de compaixão de Deus para conosco. E o texto diz, Jesus fala isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o maior ato de amor, misericórdia e compaixão de Deus. Deus olhou para mim, viu-me na minha miséria e soube que eu, sem Ele, não poderia fazer coisa alguma. E Ele, por isso, envia Jesus. Deus, o Deus amoroso que nós conhecemos, ainda está aí. Ainda está atento à nossa necessidade. Ele ainda cuida de nós. Ele está pronto a estender a mão e a cuidar, a zelar por nós. Mas não é só essa lição que nós aprendemos com Davi. A segunda lição que a gente aprende está do verso 3 até o verso 6, onde ele fala que precisamos entender a nossa necessidade de reconhecer o nosso pecado e confessá-lo diante de Deus. No verso 3 a 6, o salmista, Davi, ele está reconhecendo, ele vê em si a necessidade, ele reconhece que ele precisa entender os seus pecados, ver os seus pecados, confessar os seus pecados diante de Deus. Ele começa assim, pois reconheço minhas transgressões.
O meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti, e contra ti somente. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Então, se nós temos no início o salmista clamando pela misericórdia, pelo amor compassivo de Deus, aqui nós temos o salmista diante desse Deus gracioso, misericordioso e compassivo, reconhecendo quão miserável ele é e quão pecador ele é. E aqui ele reconhece a sua necessidade diante de Deus. Ele revela a sua forma de viver totalmente pecaminosa, equivocada, totalmente diante de um Deus que é totalmente santo. Então veja, Davi afirma que sabe que é pecador, porque o seu pecado está sempre diante dele, ou seja, o pecado está constantemente lhe cutucando. Ele fala, imagina isso, que tormento é olhar-se dia a dia e ver quão miserável pecador você é e o seu pecado te afrontando dia a dia. Eu fico imaginando Davi, depois de ter sido confrontado por Natã, refletindo sobre as besteiras que fez, os pecados que cometeu, e diante de Deus dizendo, Senhor, me perdoe, porque o meu pecado está sempre me confrontando, está sempre diante de mim, ele está sempre me acusando. Ele também, Davi, isso foi no verso 3, mas se você olhar no verso 4, Davi afirma que o seu pecado é sempre e totalmente contra Deus, e que todo o juízo de Deus é justo por causa disso. Ele está dizendo assim, eu não posso, não devo, eu não devo me auto-justificar. Não posso, não tenho direito de me auto-justificar quando confessar os meus pecados diante de Deus. Quando eu estiver diante de Deus, quando eu estiver com os meus pecados diante de Deus, não existe auto-justificação. Ele está dizendo, eu sou pecador, eu sei disso. E os meus pecados, todos eles, ofendem ao Senhor. Então não há justificativa para isso. No verso 5, Davi está dizendo que ele nasceu em pecados, né? Ele fala isso no verso 5, ele fala assim, eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Nesse caso, ele está dizendo, eu não posso culpar Deus por ser quem eu sou, pelo pecado que eu estou vivendo. Não é culpa de Deus a minha situação de pecado, então eu reconheço que o veneno do pecado circula em minhas veias e eu preciso me ver livre disso, eu preciso lutar contra isso. Eu não posso dizer que a culpa é de Deus por me ter feito assim. Eu não posso dizer, Senhor, eu sou assim porque o Senhor me criou desse jeito, porque o Senhor me deixou ser assim. Não. Está aqui, o veneno do pecado circula nas minhas veias, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que me tratar disso, eu tenho que expurgar esse veneno da minha vida, eu tenho que brigar contra isso. Eu nasci em pecado, isso não é culpa de Deus, isso é um meu problema, que eu tenho que lutar contra ele. Davi ainda afirma que reconhece o desejo de Deus de que andemos de forma verdadeira diante dele. Olha só o verso 6, o que Davi diz? Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Deus, ele está dizendo, é assim que Deus deseja que eu ande. É assim que Deus deseja que eu viva, de forma verdadeira, de forma sábia. Não se pode esconder de Deus os nossos atos, então é preciso andar em retidão. Não dá para esconder os pecados de Deus, então é preciso andar de modo correto diante dele. A melhor forma de desfrutarmos da compaixão e da graça, do amor de Deus, é reconhecermos quem nós somos e os pecados que cometemos. Não há modo melhor de reconhecermos o nosso estado miserável, senão nos colocando diante de Deus. Davi olhou para Deus. Ele viu quão amoroso e compassivo, misericordioso, justo Deus é. E ele disse, eu preciso do Senhor. Eu preciso de ti. Eu sou um miserável pecador. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Eu preciso reconhecer os meus pecados diante de ti. Eu preciso confessá-los diante do Senhor. É a única forma de alcançar do Senhor o perdão. Em Provérbios 28, verso 13, nós lemos assim, quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Em Isaías 59, verso 2, nós lemos, as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de forma que não
vos ouve. E no verso 12 de Isaías 59 nós lemos: porque as vossas transgressões se multiplicaram diante de ti, e os nossos pecados dão testemunho contra nós, pois as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas maldades. E lá em 1 João capítulo 1, verso 9, João escreve assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então só há perdão para os pecados quando reconhecemos os nossos pecados e os confessamos diante de Deus. Então, é necessário reconhecer o pecado e confessá-lo diante do Senhor. E só assim vamos desfrutar do perdão do Senhor. A terceira lição que aprendemos nesse salmo é que clamar por perdão é necessário para tê-lo também como ponto de partida para uma nova vida. O perdão é um ponto de partida para uma nova vida. Assim que desfrutamos do perdão de Deus, precisamos clamar pelo perdão. Mas ao recebermos o perdão de Deus, precisamos entender que a partir daí temos uma nova vida. Clamar por perdão e tê-lo como ponto de partida para uma nova vida, ou para uma vida transformada, é o que deve haver em nosso coração. Nós precisamos disso. O salmista está ensinando isso. Então só existe um que pode nos perdoar os pecados, e é Deus. O perdão que nos é dado por Deus produz em nós a limpeza, a pureza. Ele nos limpa de todo o pecado. Somente assim conseguimos viver com alegria. Por isso o salmista suplica por perdão e purificação. Olha só do verso 7 até o verso 12. Purifica-me com isopo. Isopo é uma plantinha, né? É só uma curiosidade, é uma planta. Ela servia como chás e também como erva aromática. Ela tinha a cor violeta, né? Parecia uma lavanda, né? Parece com uma lavanda, mas não é bem lavanda, é um isopo, né? Uma planta muito criada em alguns jardins ainda. E ele fala assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Davi está dizendo assim: eu só vou poder contemplar a alegria quando desfrutar do perdão do Senhor. Senhor, purifica-me, limpa-me, tira o pecado de mim. Purifica-me, porque assim que desfrutar do teu perdão, eu vou poder de novo enxergar, ver a alegria, sentir a alegria, desfrutar da alegria. Eu sei que o Senhor pode me fazer mais alvo do que a neve. Então, para que eu possa regozijar de novo, eu preciso do teu perdão. É isso que Davi está pedindo. Davi deseja que Deus esconda o seu rosto das suas iniquidades. Ele não está pedindo para que o Senhor ignore os seus pecados. Se você olhar no verso 9, ele fala: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, esse esconda o teu rosto dos meus pecados, ele não está pedindo para que Deus ignore os seus pecados. Não é isso, não. Ele está pedindo para que Deus os perdoe e que esqueça-se dos seus pecados. Ele fala: apaga as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões. Até porque, em Jeremias, capítulo 16, verso 17, diz assim: pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Ou seja, os nossos pecados não ficam ocultos aos olhos de Deus. Deus conhece, Ele sabe do nosso pecado. Ele vê o nosso pecado. Mas Davi aqui, ele pede: Senhor, perdoa-me os meus pecados. Lança os meus pecados no esquecimento. E aí a gente se lembra lá de Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19, quando ele fala assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, Miqueias está dizendo, o profeta Miqueias está dizendo que Deus, ao perdoar os nossos pecados, Ele realmente perdoa e se esquece dos nossos pecados. Mas enquanto nós não nos confessamos diante do Senhor, enquanto os nossos pecados não estão confessos, enquanto não há um arrependimento verdadeiro, eles ainda estão diante de nós. Eles continuarão a nos acusar. Nós precisamos confessá-los diante de Deus para desfrutarmos do perdão de Deus. Davi suplica por um novo coração. Se você olhar a partir do verso 10 ao 12, ele suplica por um novo coração, ele suplica por um espírito inabalável, ele suplica por uma vida constante na presença de Deus.
Ele quer aquela alegria de um homem que vive debaixo da graça, que experimenta da salvação divina e que vive em plena obediência ao Senhor. Davi deseja retornar a essa comunhão plena com o Senhor. Mas só conseguirá isso, ele só consegue isso por causa do perdão de Deus que é dado. É por isso que ele clama: purifica-me, limpa-me, para que eu possa ser alegre novamente, para que eu possa desfrutar da tua graça, da tua misericórdia, para que eu possa andar nos teus caminhos. Então, o perdão divino é algo poderoso. É poderoso para transformar o caráter do homem. E transforma por completo, a ponto desse homem desejar uma transformação de vida, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Interessante que quando a gente vai lá para o Novo Testamento, e a gente vai ler alguns textos, alguns momentos no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus confere o seu perdão para alguns pecadores com quem ele esteve, com quem ele teve contato. Alguns deles, Jesus expressamente diz, né, os seus pecados estão perdoados. E para pelo menos 2 deles, no Evangelho de João, Jesus diz assim: não peques mais. Aquele homem paralítico no tanque de Betesda, lá em João capítulo 5, verso 14, depois de tê-lo curado, Jesus encontra com ele de novo, ele caminhando lá, depois do interrogatório com os judeus, os fariseus. Aí Jesus fala: vai e não peques mais. Quando ele encontra a mulher adúltera, depois de confrontar os acusadores daquela mulher e dizer: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ele olha, não vê mais nenhum acusador para aquela mulher. Então, ele vira para a mulher e diz: cadê os seus acusadores? Nenhum te condenou? Ela diz: não, nenhum. Aí ele vira para ela e diz: nem eu te condeno. Então vai e não peques mais. O perdão divino transforma vidas. Porque depois disso, alguns desses começam a seguir Jesus. E nós vemos que vários que tiveram um encontro com Jesus, que entenderam o amor de Deus, o amor misericordioso, o perdão que Deus dá em Cristo Jesus, muitos deles passam a desfrutar desse amor, desse perdão e a seguir Jesus. Uma vida transformada. Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 20 a 24, ele diz assim: mas vós não aprendeste assim de Cristo. Se é que de fato o ouviste, nele foste instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. O que Paulo está dizendo é que uma vez que conhecemos a Cristo, nós não vivemos da mesma maneira que vivíamos antes. O mesmo Paulo diz que agora somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós não vivemos mais como éramos antigamente, nós vivemos em novidade de vida. O perdão de Deus provoca isso em nós, e Davi aponta para isso. Davi nos ensina a clamar por perdão e a ter esse perdão como ponto de partida para uma vida transformada. É isso que Deus deseja que façamos, é assim que Deus quer que nós vivamos. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não expulse-me da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. O perdão de Deus deve provocar em nós uma mudança de atitude, onde o foco é viver para a glória dele. E a quarta e última lição desse salmo, que eu tirei para a nossa vida, Davi nos ensina a desejar uma vida consagrada ao Senhor e a clamar por restauração. No verso 13 a 19, nós vemos Davi dizendo assim: então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ele começa dessa maneira. Se antes ele estava falando sobre o perdão para uma vida totalmente entregue ao Senhor, uma vida transformada, agora ele está falando de uma vida totalmente consagrada, dedicada a fazer algo para Deus, a servir a Deus de alguma maneira. Eu ainda peguei um restinho do tempo, talvez o pastor Nelson também, na igreja, onde sempre que
quando a gente entregava a nossa vida a Cristo, nossa primeira vontade é sair proclamando Cristo o mais rápido possível para o maior número de pessoas. Outro desejo era servir de alguma maneira na igreja. Queríamos, de alguma maneira, servir na igreja. Hoje em dia, infelizmente, a gente enfrenta um esfriamento nessa área, né, de servir na igreja. E muitas vezes as pessoas entregam suas vidas a Cristo, mas não estão empolgadas em compartilhar Cristo. Davi está dizendo assim: Senhor, porque o Senhor me perdoou, eu vou fazer isso. Restitui-me a alegria da salvação, enche-me de novo com essa alegria por meio do teu perdão, porque assim, cheio, eu vou proclamar os teus caminhos, vou ensinar os teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ele não está barganhando com Deus. Ele não está oferecendo algo para Deus em troca de algo que Deus possa dar para ele. Ele está dizendo: olha, Senhor, é isso que eu quero fazer. Por causa da alegria que vai inundar o meu coração com o perdão que o Senhor me concede, eu vou viver dessa maneira para o Senhor. Não é um para quê, é um porquê. Ele não está dizendo: Senhor, me perdoa para que eu faça. Não, ele está dizendo assim: Senhor, me perdoa. E então eu farei. Me perdoa porque, desfrutando desse perdão do Senhor, eu vou oferecer tudo isso. É porque eu sou perdoado que eu quero fazer isso. Eu quero mostrar aos outros o caminho do perdão. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. E eu quero que o Senhor restaure-me por completo, para que também muitos outros sejam restaurados. Ele quer ensinar os caminhos aos transgressores, apontar como o perdão pode ser alcançado, o perdão de Deus pode ser alcançado. Ele está dizendo: eu quero mostrar às pessoas, eu quero mostrar o Senhor para outros, para que pecadores se convertam a ti e sejam também perdoados. Ele quer manter-se livre dos pecados que o levaram a esse estado deplorável e nunca mais afastar-se de Deus. Se você olhar o verso 14 e 15, ele diz: ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará louvores, cantará alegremente tua justiça, melhor. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Aqui ele está dizendo exatamente isso: Senhor, eu quero fazer isso. É consagração, é dedicação, é entrega. É porque o Senhor tem me salvado, tem me perdoado, é que eu quero fazer isso. Eu quero consagrar os meus caminhos ao Senhor. Eu quero mostrar os teus caminhos àqueles que ainda não te conhecem. Eu quero compartilhar essa vida com o Senhor. Eu não quero mais viver da forma como eu vivia antes. Livra-me dos crimes de sangue. Não quero mais fazer as mesmas coisas. Ele quer oferecer mais do que sacrifícios. Ele quer oferecer a sua vida. Ele oferece a sua vida. Olha o verso 16 e 17. Não tem prazer em sacrifícios. Não tens prazer em sacrifícios. E não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido. Então, é vida íntegra que o Senhor deseja, a vida dedicada. Esse é o verdadeiro sacrifício que agrada ao Senhor. E Ele deseja a integridade do seu povo para viverem a vida de louvor diante de Deus. Está no verso 18 e 19. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. E te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos no teu altar, sobre o teu altar. Davi está dizendo que se o seu pecado trouxe vergonha diante dos inimigos e trouxe guerra dentro da sua casa, que poderia ser um problema para o seu povo, ele pede: Senhor, restaura. Restaura. Por teu amor e misericórdia, restaura. Eu quero que o meu povo viva de forma íntegra diante do Senhor. Meus irmãos, sempre que a gente vê esse texto, a gente olha para esse texto, sempre que olharmos para o Salmo 51, precisamos enxergar essas lições. Porque eu entendo também que Jesus assim desejava. Porque sempre que Jesus tocava a vida de alguém, eu falei isso um pouco antes, sempre que Jesus tocava a vida de alguém, esse alguém desejava viver e proclamar as verdades. Por exemplo, se você as verdades de Cristo, né, as maravilhas de Cristo. Por exemplo, se você pesquisar, se você for lá nos evangelhos, você vai ver, por exemplo,
André, que assim que ele conheceu Jesus, ele correu para o seu irmão Natanael e disse: encontrei o Messias. Depois você vai ver um outro momento em que Jesus chega junto com a mulher samaritana, e quando ele conversa com a mulher samaritana e ela se convence de quem é Jesus, ela vai para todos os lugares, vai para a cidade dizendo: encontrei o Messias, aquele que me disse tudo o que tenho feito. O endemoniado gadareno não foi diferente. Ele queria seguir Jesus depois de ter experimentado das maravilhas do poder transformador de Cristo nas suas vidas. Ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, vai para casa dos seus pais. Se você olhar, buscar essas histórias, você vai ver que lição maravilhosa é. Quando desfrutamos do perdão, da graça, da misericórdia de Deus em nossas vidas, nós não queremos ficar de outra maneira, senão servindo ao Senhor, consagrando nossa vida para Ele. Foi isso que Jesus fez. E é isso que Davi está fazendo também. Ele diz que ao experimentar o perdão de Deus, é assim que ele quer viver. Nós já experimentamos o perdão e da graça do Senhor em nossas vidas. Nós já fomos purificados dos nossos pecados. Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor, como Davi está fazendo. Ele está consagrando. Eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero ensinar os teus caminhos. Eu quero que os pecadores se convertam ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o Deus da minha salvação, que me livra dos crimes de sangue. Eu quero que o Senhor abra os meus lábios para proclamar o teu louvor. Isso é consagração, é entrega. Davi deseja uma vida consagrada e restaurada para que Deus seja glorificado. E é isso que ele quer. Ele não deseja receber algo de Deus como troca de algo que ele possa oferecer. Ele já recebeu. Ele quer agora ofertar. Consagração é isso. É entrega, é dedicação. Para concluir, Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Quando Deus fala com Saul: porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Deus estava falando de Davi como um homem segundo o seu coração. Mas não é porque Davi nunca pecou, porque Davi era um homem perfeito. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque sempre que ele errava, ele sabia a quem recorrer. Ele sabia reconhecer os seus pecados. Ele sabia ir ao encontro do Senhor pedindo perdão. Ele sabia dedicar-se ao Senhor, consagrando-se ao Senhor. Então ele reconhecia a misericórdia de Deus, a sua compaixão. Ele sabia o valor de reconhecer o pecado e pedir perdão. Ele sabia que precisava viver uma vida transformada e melhorar a cada dia e consagrar-se dia a dia ao Senhor. Então ele não era um homem segundo o coração de Deus porque era perfeito, mas porque buscava aperfeiçoar-se. Todo o tempo. Davi errou muitas vezes. Eu gosto muito de lembrar uma mensagem que eu ouvi do pastor Antônio Mendes, quando ele diz: qual legado o que vamos escrever na nossa lápide quando nós partirmos deste mundo? Porque quando falaram de Davi, colocaram assim: Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, um homem que andou nos caminhos do Senhor, exceto no caso de Batseba e Urias. Então isso ficou marcado na história de Davi. Essa situação, esse pecado ficou marcado na história de Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus que buscava viver conforme Deus desejava. E errava? Sim. Mas reconhecia. Confiava na compaixão e misericórdia de Deus. Reconhecia os seus pecados, confessava os seus pecados, desfrutava do perdão de Deus e continuava a sua vida de consagração ao Senhor. Então, reconhecer o pecado e humildemente confessá-lo, certo do perdão que provém do amor compassivo e misericordioso de Deus, deve produzir em nós uma vida restaurada e consagrada. Amém por isso? Que Deus nos abençoe, que a gente aprenda a viver assim, reconhecendo os nossos pecados, humildemente confessando-os, suplicando pelo perdão, fundamentado no amor de Deus, para vivermos uma vida restaurada e consagrada. Porque Deus, por seu amor, Ele perdoa o pecador. Ele restaura o pecador, para a honra e glória dele.
Deixa eu orar por você mais uma vez. Pai querido, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é o Deus perdoador. Que o Senhor vê a nossa fragilidade. O Senhor sabe, ó Pai querido, quão frágeis nós somos. E o Senhor nos perdoa os pecados. Obrigado pelo presente que o Senhor nos deu, Jesus Cristo, que veio para morrer pelos nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados. E ajuda-nos, ó Pai querido, para que as nossas fraquezas, as nossas debilidades não nos impeçam de viver de modo consagrado ao Senhor. Obrigado por esse salmo que nos ensina tanto. E obrigado, Deus querido, por ser esse Deus maravilhoso, compassivo, amoroso, misericordioso, que está sempre ao nosso lado, nos auxiliando nas nossas dificuldades. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Pastor Nelson? Amém. Deus, por seu amor, perdoa o pecado e restaura o pecador. Amém. Que bênção. Maravilha. Eu estava pensando aqui, pastor Gilson, a gente vive uma sociedade de vítimas, né? Sim. Uma sociedade que procura o tempo inteiro anular aí a culpa que vem do pecado, né? E faz Se isso... auto-justifica, né? Faz isso de diversas maneiras, se auto-justificando, relativizando o pecado, negando o pecado. Sim. Várias vertentes aí da psicologia, né? Com esforço de minimizar os efeitos da culpa, né? Exato. Chamando pecado de transtorno. Mas São, aí, são as sim, muitas facetas do pecado de Adão, né? Mas tá aí o caminho, né? Que a palavra de Deus traz, que a experiência de Davi traz para gente. Esse caminho é o caminho do arrependimento, o caminho da confissão e da fé em Jesus Cristo, no sacrifício dele, né? É isso Amém. aí. Pastor Gilson, muito obrigado. Obrigado aí por nos ensinar, por nos lembrar dessa verdade tão preciosa para a gente. Que Deus continue abençoando você e seu ministério, meu irmão. Amém. Um privilégio. Uma bênção estar aqui com vocês. Muito Eu que bom, muito agradeço. bom. Queridos, que bom mais um dia juntos aqui, expondo aí os Salmos. Que exposição aí magnífica, maravilhosa por parte do pastor Gilson, do Salmo 51. Continue conosco, continue de frente com o texto. Se essa mensagem foi edificante para você, tenho certeza que foi. Se é o caso, então, lembra de deixar aí o seu like, deixa seu comentário, compartilha com a gente aí como você tem sido edificado e compartilha também do canal com outros amigos, conhecidos. Vamos juntos continuar crescendo no conhecimento do Senhor, continuar de frente com o texto. Grande abraço, até a próxima semana, se Deus assim permitir.